Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes já são ou têm os elementos necessários para se tornarem clássicos da literatura? E aí, tudo fantástico com você? Eu comecei citando as 3 obras, coincidentemente escritas por mulheres, da J.K. Rowling, da Stephenie Meyer e da Suzanne Collins, para a gente poder discutir aqui algumas questões ligadas à palavra clássico, né? A palavra carregada de uma sobriedade, de todo um peso acadêmico. E na verdade, esse tema aqui se conecta com o último vídeo, onde eu discuti se o livro é ruim ou é você que leu errado, que acabou gerando comentários riquíssimos. Muito obrigado pela qualidade dos comentários, pela educação dos comentários, que aliás é uma marca aqui do pessoal que acompanha o Fantástico Cursos. Muito obrigado a você pela sua presença, tá? E aí vou começar essa questão do clássico até mesmo para poder desmistificar essa ideia. E uma das primeiras coisas que a gente vê é o seguinte: uma oposição do clássico com o best-seller, como se uma coisa fosse oposta da outra. Então todo clássico nunca foi best-seller, e não é verdade. Se você pegar vários casos, vou citar aqui, por exemplo, o Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, que já era sucesso de vendas, enorme sucesso de vendas no seu tempo e é clássico nos dias de hoje. As peças de Shakespeare, lembrando que as peças de Shakespeare não escreveu, não foi o autor original das suas peças. Ele pegava peças que já existiam no contexto elisabetano, retrabalhava, dava um upgrade de linguagem e aí apresentava as peças como nos conhecemos hoje. E eram peças de enorme sucesso popular, tinha uma grande penetração. Shakespeare escrevia por dinheiro. A academia não gosta de comentar essas coisas, parece que é pecado viver de dinheiro, artista. Mas não, Shakespeare escrevia mirando no dinheiro. Então todo mundo que fez sucesso no passado virou clássico hoje? Não necessariamente. Um romance de 1868 chamado The Moonstone, do Wilkie Collins. Romance que é considerado o primeiro romance de detetive. Foi um romance que deu origem. Vamos lembrar que a história de detetive nasce com Edgar Allan Poe, Os Crimes da Rua Morgue, mas enquanto romance, The Moonstone, A Pedra da Lua, do Wilkie Collins, tem essa primazia. E aí eu te pergunto, você leu The Moonstone? Provavelmente não. Por quê? Porque é uma obra que não atravessou, não chegou até o nosso tempo. Outro caso também, muitos escritores não eram sequer conhecidos. O Edgar Allan Poe morreu sem conhecer prestígio. Poe só foi ser celebrado primeiro na França, pelo poeta Baudelaire, e depois que foi resgatado nos Estados Unidos. O próprio Shakespeare a gente imagina que já sempre foi sucesso. Shakespeare só foi alcançar o status que ele tem hoje no século XIX, ou seja, ele foi esquecido depois do seu tempo e foi resgatado a partir do século XIX. Então essa questão é muito complexa. Quer ver um exemplo? Vou mostrar aqui 2 livros, o Norton Anthology, que todo mundo que dá aula de literatura inglesa sabe que esses aqui são as bíblias da literatura inglesa. Olha o tamanho das crianças. Então aí você vai pensar, não, todos os escritores estão aqui da literatura inglesa, e eu vou citar alguns. Por exemplo, Jane Austen, autora de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, não tem nada dela aqui. E quer ver outro caso? Charles Dickens, o homem que, quando você pensa em Inglaterra vitoriana, provavelmente você pensa com as imagens de Charles Dickens, o homem que criou o Natal moderno com a obra Os Cantos de Natal. E por que não estão aqui? Porque eram extremamente populares no seu tempo. E aí, nesse caso, sim, há uma interferência da academia no sentido de eleger. Então, ou seja, nesse tempo era popular, então não entrou aqui. Tá? Aí isso ajuda a explicar também que muita parte da questão dos clássicos passa por elementos extraliterários, né? Isso é uma questão. Então, por exemplo, no caso da Jane Austen é mulher. Então, se você olhar os clássicos da literatura, os cânones da literatura, você vai observar que tem muito pouca presença de mulheres. Da mesma forma, você vai ver que tem uma predominância de línguas europeias, como por exemplo o inglês, o espanhol e o francês. Então, além disso, você está vendo que tem outros elementos fora de texto, e aí sim a academia interferiu, uma elite literária elegeu. No caso de Charles Dickens, prevaleceu um preconceito que acabou relegando ele porque ele era popular. E aí você vai perguntar assim, mas então o que aconteceu com Shakespeare? Já que Shakespeare
era popular também e acabou entrando nessa lista. Aí a gente entra para outra questão dos clássicos. Clássico, e aí eu vou usar aqui até as ideias do Ítalo Calvino, né, na obra Por que Ler os Clássicos, onde ele elege 14 elementos para você identificar se a obra é um clássico ou não, que alguns deles vou citar aqui, como por exemplo, um clássico ele sobrevive ao seu tempo, um clássico ele chega até os dias de hoje, ele sempre vai se renovando a partir das leituras das gerações futuras. Isso quer dizer que uma obra sempre tem algo a comunicar para outros escritores. E é por isso mesmo que, por exemplo, um autor que era desconhecido no seu tempo, como por exemplo Kafka da Metamorfose, sobreviveu até hoje. A Metamorfose é um clássico da literatura porque cada geração que lê a Metamorfose vai ter uma interpretação diferente. E aí a gente chega no outro ponto. Também, os clássicos, eles acabam também e são maiores do que o seu tempo. Eles já eram grandes no seu tempo e acabam alcançando um status maior. Eles conseguem contextualizar, se relacionar, ao mesmo tempo que eles abordam o contexto em que eles estão inseridos, eles também são maiores, eles conseguem atravessar porque trazem questões humanas, questões universais. As peças de Shakespeare são universais, são atemporais porque elas tratam do ser humano, e o ser humano é o mesmo, seja do século XVI, XVII, como também do século XXI. Outra questão também dos clássicos é de que eles conseguem alcançar, exercer uma influência em todo um círculo de escritores e pensadores do seu tempo. Ou seja, são obras que conseguem gerar filhotes literários, vamos falar assim, exercer influências que vão fomentar outras obras da mesma linha. Esse é o caso, por exemplo, do 1984, do George Orwell, e também do Admirável Mundo Novo e do Nós, do Zamiatin. São 3 obras distópicas que acabaram estabelecendo as convenções da literatura de distopia. Então não tem literatura de distopia que invariavelmente não se remeta ao Nós, do Zamiatin, ao Admirável Mundo Novo do Huxley e também ao George Orwell com o seu 1984. Então, o que a gente está vendo aí são diferentes elementos. Então, não é só falar que se a obra fez sucesso no passado, é clássico hoje. Ah, não. Se a obra não fez sucesso no passado, então ela vai fazer sucesso nos dias de hoje. Vamos lembrar de diversos escritores que praticamente Edgar Allan Poe não era conhecido no seu tempo, mas é clássico nos dias de hoje, não é? Assim como também o próprio Kafka que eu já citei. Então, são questões que é difícil conceituar o que vai ser clássico no futuro. E aí a gente chega na grande questão aí que eu comentei da Suzanne Collins, da Stephenie Meyer, da J.K. Rowling, com suas respectivas obras. No caso, Harry Potter. Harry Potter é um clássico hoje? O que está faltando aí? Uma questão do clássico são obras que atravessam seus tempos, como eu falei. Então, o que você precisa? A obra de Harry Potter, após a geração que seu impacto, ou seja, os anos 90, comecinho dos 2000. Após essa geração que viveu o fenômeno da publicação, a obra ainda é lida nos dias de hoje. Se uma pessoa, um jovem, pegar a obra Harry Potter e sem saber nada, vai se encantar com a obra? Provavelmente. Então, esse é um dos elementos que podem dizer que Harry Potter é um clássico, já é um clássico, apesar do seu curto período de tempo, tá? Então, isso é outra questão também, que às vezes, não, clássico é livro velho. Não, porra, o próprio 984 é do meado do século XX. Então a questão é como também ele exerce todo um ciclo. Harry Potter exerceu influência nas outras obras de fantasia do seu tempo? Sim. Então por isso você viu uma renovação de obras de fantasia com protagonistas adolescentes que já obedeciam outros parâmetros. Então Harry Potter se encaminha para se tornar um clássico, apesar do seu pouco tempo de vida, como o próprio Senhor dos Anéis já é, porque ele inovou, ele lançou uma sombra sobre toda a produção da fantasia do século XX. Aí a gente passa para o segundo outro ponto, Crepúsculo. Crepúsculo é um clássico já? Qual vai ser o impacto de Crepúsculo sobre a literatura de vampiros, vamos dizer assim? Enquanto romance, enquanto obra de young adults, ela vai sobreviver? Ela vai, se um leitor, um jovem leitor, pegar Crepúsculo, ele vai conseguir identificar Crepúsculo, que é uma obra que se diferencia de outras obras de romance adolescentes, young adults do seu tempo?
Então isso que é uma grande questão. Como é que a obra Crepúsculo vem a influenciar, ela exerceu influência sobre a literatura de vampiros ou não? Então esse é um caso da questão das vendas, né, sinônimo de sucesso. Isso, a mesma coisa da Suzanne Collins com Jogos Vorazes. Suzanne Collins exerceu influência sobre a literatura de distopias young adults do seu tempo, como ela se relaciona com a tradição da literatura de distopia, como os já citados Fahrenheit 4, como já citado, o 984, Fahrenheit e outros, Fahrenheit 451. Então, são questões que às vezes que você precisa de distanciamento. Um distanciamento, algumas obras precisam de mais ou de menos para a gente poder ter uma ideia se ela vai se tornar, vai alcançar o status de ser chamado de clássico ou não. Então, se me perguntarem hoje, é uma questão que ainda está aberta. Dos três, o que eu afirmaria é que o Harry Potter é o que já pode ser considerado um clássico, ou falta muito pouco para se tornar, visto que a gente ainda falta um pouco mais de distanciamento cronológico, enquanto as outras duas, no meu ponto de vista, ainda tem que se provar, tá? Então, eu agradeço pelo tempo de vocês, quero saber a opinião, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, concordam, não concordam, quais são os outros elementos para a gente debater. Obrigado pela sua presença e até a próxima.